Olá, pessoal. Continuando falando sobre esse livro aqui, Os Territórios da Ciência e da Religião, do Peter Harrison. Então, ele vai falar aqui na página 25, ele vai citar uma passagem de Agostinho, no livro dele Retratações. Retratações foi um livro que ele escreveu já no final da vida, onde ele faz meio que uma recapitulação da obra dele e faz algumas correções. Aí ele diz assim em Retratações: argumentei extensivamente de diversas maneiras que a religião verdadeira significa o culto do único Deus verdadeiro. Ok. E que essa religião verdadeira é encontrada somente na Igreja Católica. Ok. Isso é o que ele dizia. Só que em Retratações, ele vai à frente e diz o seguinte: que a religião cristã ela deve ser conhecida como uma forma de religião verdadeira, mas não a religião verdadeira. Existem outras expressões disso. Segundo ele, a religião verdadeira existira desde o começo da história e, portanto, antes da gênese do cristianismo. Em 6 questões e respostas aos pagãos, ele diz assim: não faz nenhuma diferença que as pessoas cultuem com diferentes cerimônias, de acordo com as diferentes exigências de tempos e lugares, se o que é cultuado é santo. Diferentes ritos são celebrados por povos diferentes unidos por uma única e idêntica religião. Então, esse entendimento geral da religião como disposição interior persistiu até a Renascença. O filósofo humanista e platonista Marcílio Ficino, no século XV, escreve então sobre a religião cristã, evidenciado nas vidas voltadas para a verdade e bondade. Toda religião, escreveu ele, em tom que lembra Agostinho, tem algo de bom em si, desde que seja voltado para Deus, o Criador de todas as coisas, trata-se da religião cristã verdadeira. Essa perspectiva vai ser quebrada com a reforma. A reforma protestante, ela vai dar segundo ele, autor aí, ele vai já está falando em a religião verdadeira, não há outra, né? Então ele discorre sobre isso, né? Sobre essa questão, né? Em outra parte aqui, na página 56, ele vai falar sobre essa relação com o paganismo, né? A gente já viu aqui Agostinho meio que tolerante a outras expressões de religiosidade, né? Justino Mártir, ele descrevia a filosofia como a maior posse mais honrável diante de Deus, a quem ela nos conduz e exclusivamente nos recomenda. Conduz a Deus, a filosofia pagã. Os filósofos, disse Justino Marte, eram homens verdadeiramente santos. Diz isso no diálogo com Trífon. Clemente de Alexandria, em Stromata 1.1, caracterizou a filosofia como a obra da providência divina e uma criada dos gregos. Uma preparação para o evangelho cristão. Orígenes vai na mesma linha. O próprio Agostinho, com frequência, descreveu o cristianismo como filosofia verdadeira e também insistiu nas vantagens da cultura pagã para a exegese bíblica. Tá? Depois, aí na página 204, vemos, deve ser observado nesse sentido que o cristianismo e a ciência resistiram ao relato de suas histórias. O primeiro historiador eclesiástico, Cesareia, procedeu a partir da suposição de que as heresias tinham uma história, mas não o cristianismo. Havia uma forma ideal e eterna do cristianismo que existira desde o princípio do tempo, apesar de envolta numa variedade de formas e práticas culturais. Vemos isso também na insistência de Agostinho de que a religião verdadeira sempre estivera presente desde a criação, embora numa variedade de formas implícitas, ou seja, uma variedade de formas
né? Não somente a católica, né? A providência divina, operando de acordo com a sua própria lógica, assegurou a preservação dessa religião verdadeira, ao passo que desvios dela deveriam ser explicados por outros fatores. Tá? Então, é nesse sentido que ele vai falar que o conceito de religião mudou. Quer dizer, essa perspectiva, segundo ele, flexível de religião, com o tempo foi se perdendo. O cristianismo passou gradativamente a ser visto como a religião verdadeira, a única, fora do qual não há salvação. Né? Mas lá no começo não era assim. E até, se você for pensar, até no Fitino, né, do século XV, ainda tinha gente que abraçava essa tese. Tá? Aqui na página 58, então ele fala do Agostinho, né? Então Agostinho ele tinha uma perspectiva de que a filosofia moral, a filosofia natural e a lógica, tudo isso é válido, não é demoníaco. Pelo contrário, isso está incluído no mandamento de Jesus de amar a Deus e ao próximo. Tá? É como se fosse um estágio para esse conhecimento. É um estágio inicial. Tá? Há ainda um elemento de progressão no entendimento de Agostinho, na divisão do conhecimento, pois cada estágio suscitaria desenvolvimento de virtudes intelectuais distintas. O inquiridor começa com o conhecimento, a ciência das coisas terrenas, enquanto se volta para a sabedoria, a sapiência das coisas celestes. Agostinho explica que passamos pelo conhecimento rumo à sabedoria. A ciência, cujo cultivo é promovido pela filosofia natural, é, portanto, uma estação na progressão para a sapiência, virtude, ou estado de mente associado à teologia. Mesmo o mais eminente dos filósofos pagãos, explica Agostinho, foi incapaz de progredir muito além das coisas terrenas. Né? Então, os filósofos pagãos não chegaram a esse estágio, mas é um ponto de partida. Né? É interessante que o Grosseteste, né, ele retoma essa perspectiva do Agostinho. Está aqui na página 228, nas notas, ele fala assim, ele dizia assim, Grosseteste, tudo, já na Idade Média, né, tudo que se aprendeu fora dessa escritura, se for danoso, está condenado pelo texto. Se for proveitoso, já é encontrado no próprio texto. Então, veja, essa perspectiva do Agostinho e do Grosseteste, né, é uma perspectiva que não traz muito futuro para a ciência, porque a ciência é vista como um mero instrumento para você chegar à grande sabedoria espiritual da teologia. Tá? É um mero estágio para a teologia. Então, você ficar desenvolvendo muito a ciência é uma coisa inútil, porque ela por si ela não significa nada. Ela é um instrumento para você chegar à conclusão de que o que vale mesmo são as coisas espirituais. Então, essa curiosidade científica, Agostinho trata com certo desdém. Não vê muito futuro nisso. Então, Grosseteste vai na mesma linha. Ou seja, se for uma coisa útil, já está na escritura. E se não for útil, é melhor não aprender. Então, não se desenvolva muito na ciência, dessas ciências naturais aqui, não. Isso aí não tem muito para onde chegar isso. Isso aí não vai dar em nada. Você tem que ir para estudar a Bíblia. É isso que você precisa. Ver as verdades espirituais da Bíblia. Então é essa perspectiva que encerra a ciência, que seria hoje ciência, está numa consideração bastante desprezada ali por Agostinho e por toda essa geração aí que atravessa a Idade Média. É isso. Muito obrigado, então.